Bashar trouxe uma mensagem que pode virar tudo de cabeça para baixo. Uma ideia que desafia completamente a forma como você enxerga sua vida. E talvez seja justamente por isso que ela incomoda tanto. Porque se for verdade, muda tudo. O que você vê, o que você sente, o que você chama de sua vida, não está acontecendo lá fora. Está acontecendo aqui dentro. E quando você entende isso de verdade, não só na teoria, mas no corpo, nas emoções, na forma como respira, aí sim a realidade começa a se reorganizar. Mas antes de seguir, me faz um favor? Se esse conteúdo ressoar com você de alguma forma, se algo aqui fizer sentido, deixa seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda o algoritmo a mostrar esse tipo de mensagem para mais pessoas que estão buscando. E eu fico grato por você estar aqui agora. Então vamos direto ao ponto. Bashar diz algo que parece simples, mas é revolucionário. Você não está montando a realidade do zero. Você está sintonizando frequências que já existem. Como se estivesse mudando de estação no rádio. Tudo já está no ar. A questão é, qual canal você está ouvindo? E se eu te disser que a realidade que você busca já existe neste exato momento? Não no futuro. Não depois que você conquistar algo. Agora. Só que em outra frequência. A maior ilusão que carregamos é achar que precisamos construir do zero. Que temos que sair daqui, juntar as peças, fazer dar certo, e só então a vida muda. Mas Bashar joga luz em algo muito diferente. Ele diz que existem infinitas versões da realidade acontecendo simultaneamente, como se fossem rádios tocando ao mesmo tempo, cada uma em sua frequência própria. Você já parou para pensar como funciona o rádio? Todas as estações estão transmitindo agora. Música, notícia, podcast, tudo junto. Mas você só escuta aquela que sintoniza. As outras continuam lá. Você só não tem acesso. A realidade funciona assim. Existem versões onde você está travado. Versões onde você está fluindo. Versões onde tudo se encaixa. E qual delas você experimenta? Aquela que está vibrando dentro de você. Não é sobre manifestar algo que não existe. É sobre acessar algo que sempre esteve disponível. A física quântica até dá um nome para isso: superposição. Todas as possibilidades coexistem até que algo as colapsa. E o que colapsa? Sua observação. Mas não a observação neutra. A observação carregada de emoção, de crença, de frequência. Você não está esperando a realidade mudar. Você está escolhendo qual realidade habitar. E essa escolha não acontece com palavras. Acontece com o que você sente, com o que você acredita ser verdade, com a vibração que você sustenta sem nem perceber. Por isso que tem gente que quer algo desesperadamente, mas vive na sensação de falta. E aí o que chega? Mais falta. Porque a realidade não responde ao que você quer. Ela responde ao que você é. Agora vem a parte que pode ser difícil de engolir. Tudo que você vê lá fora é um espelho. Não uma coincidência. Não um acaso. Um espelho direto do que está vibrando por dentro. A gente cresce acreditando que o mundo existe independente de nós. Que as coisas acontecem e a gente só reage, que tem uma realidade sólida ali, fixa, e nós somos apenas observadores passivos tentando sobreviver nela. Mas Bashar vira isso do avesso. Ele diz: o externo não vem antes. O interno vem antes, sempre. Pensa num espelho comum. Se você não gosta do que vê, não adianta tentar consertar o reflexo, né? Você não vai lá e tenta mudar a imagem no vidro. Você muda a si mesmo e o reflexo muda automaticamente. A realidade funciona exatamente assim, só que a gente insiste em brigar com o reflexo. Quando algo te incomoda lá fora, o impulso natural é querer consertar a situação.
mudar a pessoa, ajustar o cenário. Mas o espelho não muda porque você grita com ele. Ele muda quando você muda o que está na frente dele. E isso não é culpa. Não é sobre você ter feito algo errado. É sobre você ter o poder de acessar a raiz. Até a neurociência mostra isso. Seu cérebro não vê o mundo como ele é. Ele constrói uma versão baseada nos seus filtros internos. Dois indivíduos podem viver o mesmo evento e sair com duas histórias completamente opostas. Por quê? Porque cada um processou aquilo através das próprias crenças, medos e expectativas. O cérebro recebe estímulos, luz, som, movimento, e transforma tudo isso numa experiência. Mas essa transformação é totalmente influenciada pelo que já existe em você. É como se sua mente montasse um filme personalizado da realidade. E você assiste esse filme achando que é a verdade absoluta. Só que não é. É a sua verdade. E quando você muda internamente, o filme muda também. Não porque o mundo lá fora se transformou magicamente, mas porque você passou a sintonizar outra frequência, outro canal, outra versão que sempre esteve disponível. Você já teve um sonho onde percebeu que estava sonhando? Aquele momento estranho onde você pensa, espera, isso aqui não é real, eu tô dormindo. Mas mesmo sabendo disso, você continua lá dentro. E aí vem a parte interessante. Você percebe que pode influenciar o sonho, pode voar, pode mudar o cenário, pode transformar o pesadelo em outra coisa. Bashar diz que a vida desperta funciona do mesmo jeito. A diferença é que aqui a gente se esquece que está no meio de um sonho moldável. A gente acha que tudo é concreto, definitivo, que as regras são fixas e só nos resta aceitar. Mas não é bem assim. O que dá forma à sua experiência não é o que acontece. É o significado que você coloca no que acontece. Esse é o pulo do gato. Não é o evento em si, mas a definição que você dá para ele. A etiqueta emocional que você cola naquela situação. Pensa assim: duas pessoas perdem um emprego no mesmo dia. Uma entra em desespero, acredita que a vida desmoronou, que não vai conseguir se reerguer. A outra respira fundo e pensa: ok, esse era o empurrão que eu precisava para tentar algo novo. Mesmo evento. Duas realidades completamente diferentes. Por quê? Por causa do significado atribuído. A realidade não tem um sentido pronto. Ela é neutra até você interpretá-la. E a interpretação não é só mental. Ela carrega uma frequência emocional. Quando você rotula algo como ameaça, seu corpo inteiro entra em modo de defesa. Quando você rotula como oportunidade, seu sistema nervoso se abre. E aí sim, portas começam a aparecer. É como se o universo estivesse constantemente perguntando: como você quer que isso seja? E você responde não com palavras, mas com a vibração que sustenta. Se você diz internamente que a vida é difícil, ela vai se comportar de acordo. Se você diz que a vida é abundante, ela começa a reorganizar as peças para funcionar nessa lógica. A gente herda definições prontas, sem questionar. Relacionamento dá trabalho. Dinheiro não vem fácil. Sucesso exige sacrifício. E essas frases viram chaves de acesso. Elas ativam versões específicas da realidade que confirmam exatamente aquilo. O sistema simplesmente responde: entendido, vai ser assim então. Mas o que acontece quando você muda a definição? Quando você decide que aquele obstáculo não é um problema, é um redirecionamento? Quando você olha para a mesma coisa com outro par de olhos, a tela muda. Porque você mudou o código de acesso. Imagina uma tela em branco, completamente vazia. Nada desenhado, nada definido. Só potencial puro. É assim que Bashar descreve a realidade antes da sua interferência. Ela não está pronta. Ela não tem forma. Ela está esperando você pintar. Mas aqui vem o detalhe. O pincel não é sua mão.
O pincel é sua vibração. E vibração não é algo abstrato, é algo real, mensurável. Cada pensamento, cada emoção que você tem, gera um campo eletromagnético ao redor do seu corpo. Isso já foi registrado por aparelhos científicos. Seu coração, por exemplo, emite um campo que pode ser detectado a metros de distância. Então, quando você sente medo, raiva, gratidão ou paz, você não está só sentindo. Você está emitindo, como uma antena que transmite sinais o tempo todo. E esses sinais interagem com o campo da realidade. Eles informam ao universo. É isso que eu sou agora. É isso que eu vibro. E a realidade, ela simplesmente responde, não ao que você quer, não ao que você diz, mas ao que você transmite. Por isso você pode querer algo com toda a força da sua mente, mas se lá no fundo você vibra dúvida, escassez ou medo, o que chega é compatível com essa frequência, não com o desejo. A tela do mundo não mostra seus pedidos, ela mostra seu estado interno, como se fosse um espelho energético que reflete de volta aquilo que você está sendo, não aquilo que você está fingindo ser ou desejando ser. Pensa num dia onde você acorda pesado, achando que tudo vai dar errado. E aí, magicamente, tudo parece conspirar para confirmar isso. Trânsito, atrasos, conversas difíceis. Você acha que é azar? Não. É frequência. Você estava pintando a tela com aquele pincel, e a realidade se organizou para combinar. Agora pensa no oposto, aqueles dias onde você acorda leve, confiante e as coisas fluem. As pessoas são mais simpáticas, as soluções aparecem. Você encontra vaga para estacionar do nada. Mesma vida, mesma cidade, outra vibração, outra tela. E o mais incrível, essa tela não tem memória. Ela não guarda rancor. Ela não diz, você estava mal ontem, então hoje também vai ser ruim. Não. Ela responde ao agora. Cada momento é uma nova chance de segurar o pincel diferente, de vibrar outra coisa, de pintar outra cena. Mas atenção, isso não é sobre forçar positividade, não é sobre fingir que está tudo bem quando não está. É sobre transformar a qualidade da sua relação com o que está acontecendo. Quando essa relação muda, quando você solta a resistência, quando você respira fundo e decide vibrar diferente, a tela começa a mostrar outras imagens. Agora presta atenção nessa frase, porque ela é poderosa. O que não está na sua frequência simplesmente não existe para você. Não importa o quanto esteja disponível, não importa o quanto esteja próximo. Se você não vibra naquela faixa, é como se aquilo fosse invisível. Tem gente que vive reclamando que nunca aparece oportunidade, que a sorte sempre escolhe os outros, que as portas nunca se abrem. E Bashar joga uma luz devastadora nessa questão. Não é que as portas não existam, é que você não consegue vê-las. Elas estão fora do seu alcance vibracional. É como se a realidade fosse um prédio gigante com milhares de andares. Cada andar representa uma frequência diferente, e você só pode acessar o andar onde está vibrando agora. Se você sobe de frequência, novos andares aparecem. Se você desce, alguns desaparecem, mas todos sempre estiveram lá. O seu cérebro funciona assim também. Ele não capta tudo o que existe ao redor. Ele filtra. E o filtro é baseado nas suas crenças, nas suas emoções, no seu estado interno. O que não faz sentido para o seu sistema é descartado antes mesmo de chegar à sua consciência. Você literalmente não vê. Por isso, duas pessoas podem caminhar pela mesma rua e uma enxerga possibilidades enquanto a outra só vê obstáculos. Mesma rua, frequências diferentes, realidades diferentes. E aqui vem algo ainda mais profundo. Isso afeta até sua capacidade de imaginar.
Tem ideias que não surgem porque sua mente ainda não tem a frequência necessária para acessar aquela informação. Não é falta de criatividade, é falta de ressonância. Você simplesmente não consegue conceber algo que está vibrando numa faixa que você ainda não alcançou. Quantas vezes você já ouviu uma solução e pensou, como eu não pensei nisso antes? Porque antes você não estava na frequência certa, não estava no andar certo. Mas quando você muda, quando você sobe, aquilo que era impossível de imaginar de repente fica óbvio. Bashar fala de algo que ele chama de frequências paralelas, versões da realidade rodando lado a lado, e você transita entre elas sem nem perceber. Não é que você vai para outro lugar, é que você começa a perceber coisas que sempre estiveram ali, mas eram invisíveis. Pensa num artista esculpindo uma pedra. Ele não inventa a forma, ele apenas remove o que está sobrando. A forma já estava lá, escondida. Ele só precisou entrar no estado certo para enxergá-la. A realidade funciona assim. Tudo já está disponível. A questão é, você está na frequência certa para perceber? E o mais louco, quando você finalmente acessa, parece que sempre esteve ali. Você nem lembra como era não ver aquilo. Mas não estava ali antes? Estava. Só que você estava sintonizado em outro canal. A gente fica esperando que a realidade mude primeiro para só então acreditar. Mas é o inverso. Você precisa mudar primeiro. Precisa ajustar a frequência. Precisa subir de andar. E aí sim o mundo se reorganiza ao redor. Não porque ele mudou, mas porque você passou a ver o que sempre existiu. Então, no final das contas, o que Bashar está dizendo? Que você não está preso. Que a realidade que você vive não é a única possível. Que existe uma inteligência respondendo ao que você vibra. E que quando você entende isso, realmente entende, não só com a cabeça, mas com cada célula do corpo. Tudo pode mudar. Não é sobre forçar. Não é sobre repetir afirmações vazias ou fingir estar bem quando não está. É sobre se tornar consciente do que você está transmitindo. É sobre perceber que a vida não está acontecendo com você. Está acontecendo através de você. Cada frustração repetida, cada padrão que não sai do lugar, cada porta que parece nunca se abrir, isso não é o universo conspirando contra você. É um convite. Um convite para olhar para dentro e perguntar: o que dentro de mim ainda vibra isso? O que eu ainda acredito que mantém essa realidade ativa? E quando você encontra a resposta, quando você identifica a frequência que está sustentando aquilo, você ganha o poder de escolha. Você não precisa mais reagir. Você pode recriar, pode resintonizar, pode mudar de canal. A realidade não é algo que acontece para você. É algo que acontece a partir de você. E isso não é uma teoria bonita. É uma mecânica. Uma física invisível que governa sua experiência. Você é a antena. Você é o transmissor. E a vida é o receptor fiel que devolve exatamente o que você envia. Então eu te deixo com uma provocação. E se ao invés de perguntar por que isso não acontece para mim, você começasse a perguntar o que em mim ainda torna isso invisível? E se, ao invés de esperar o mundo mudar, você mudasse primeiro? E se você parasse de tentar pintar o reflexo e começasse a mudar o que está na frente do espelho? Porque a verdade é essa. Você não precisa criar uma realidade nova. Você só precisa sintonizar a que já existe. E ela está aqui, agora, esperando você vibrar na frequência certa. A realidade não é uma prisão. É um campo infinito de possibilidades, esperando você decidir quem vai ser agora. E agora, e agora. Cada respiração é uma nova chance. Cada instante, um novo começo. Você não está tentando alcançar algo distante. Você está se lembrando de algo que sempre foi seu. A frequência da sua verdade.
a vibração do que você realmente é. E quando você se lembra, o mundo inteiro se lembra com você. Se esse vídeo mexeu com algo em você, deixa seu comentário aqui embaixo. Me conta, qual frequência você sente que precisa ajustar agora? O que dentro de você ainda mantém a realidade que você não quer mais viver? E se você quer continuar explorando esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem muito mais vindo por aí. Gratidão por ter chegado até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.